galera, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, aperta no sininho, siga o nosso canal, dê um joinha, faça seus comentários no final e siga-nos nas redes sociais que está aqui no link do YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre as prioridades bíblicas de uma pessoa autodisciplinada. Nós já fizemos 2 vídeos sobre a importância da autodisciplina e agora vamos falar sobre essas prioridades bíblicas, práticas, para que eu e você possamos viver nessa autodisciplina, nessa temperança, nessa moderação e nesse domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, para que você e eu tenhamos uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida cristã vitoriosa diante do nosso Deus. Então nós já observamos, que a autodisciplina, lembrando sempre, nós conceituamos a autodisciplina como a capacidade de nós vivermos por prioridades e discernirmos aquilo que estamos vivendo, nos esforçando para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. E nós aprendemos que a autodisciplina é importante dentro de uma perspectiva, se ela já é importante dentro de uma perspectiva humana, imagine espiritualmente falando. E falamos de alguns princípios práticos para atingi-la, Mas há também, amados, princípios bíblicos que nos ajudam como cristãos a buscarmos essa autodisciplina, vivenciarmos esse domínio próprio, temperança, moderação, baseados naquilo que Paulo fala em 2 Timóteo 1,8. Deus não tem nos dado espírito de covardia ou de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio aqui, um termo cristão, um conceito cristão, similar à autodisciplina, similar à moderação, à temperança, é isso que nós estamos falando, tá bom? E como nós estamos falando, essa autodisciplina envolve 2 coisas. Primeiro, o pensamento correto sobre a verdade bíblica, e o segundo princípio é obedecer esse compromisso, ter o compromisso de obedecer a palavra de Deus sempre. Então nós vamos examinar essas prioridades fundamentais de uma pessoa autodisciplinada à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, querido, lembre-se de quem é o seu dono. Lembre-se quem é o seu dono. Nós vivemos uma sociedade narcisista, ocupada consigo mesma, egocêntrica, que constantemente nos diz que somos reis dos nossos pequenos mundos, que temos o direito de ser aquilo que desejamos, estabelecer nossos próprios objetivos, buscar o direito de ser os nossos sonhos, escolher nosso estilo de vida, ignorar aqueles que nos dizem o que devemos fazer ou que se interpõem no meio do nosso caminho. Então, essas 2 marcas da nossa cultura são os direitos pessoais e a liberdade individual. Porém, a Bíblia Sagrada, meus amados, em termos claros, ensina justamente o oposto, o contraponto, o contrário disso. A Escritura revela Deus como legítimo proprietário de todos os homens e de toda a criação, porque Ele que nos criou, e também todos nós somos crentes e fiéis a Ele, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Pai, aquele que nos comprou pelo preço do sangue precioso de Jesus de Nazaré. Então, os cristãos certamente se sentem confortados com essa repetição bíblica de que Deus é o seu Pai, mas muitos deles, infelizmente, não vivem nessa dimensão ou esquecem disso, Muitas vezes é esquecida essa verdade de que devemos obediência a Deus. Os cristãos querem as bênçãos, mas não querem ter um compromisso com o doador das bênçãos, a fonte de todas as bênçãos, obedecer ao Deus abençoador. A passagem de 1 Pedro 1,14 exorta cada crente a serem filhos da obediência. Deixar de obedecer a Deus é roubar-lhe alguma coisa que é sua por direito, ou seja, é direito de Deus a obediência da nossa parte. Malaquias 1,6 diz assim: se eu sou pai, então Deus exigiu da rebelde e desobediente Israel, onde está a minha honra? Ele diz ao seu povo Israel, que estava na época se extraviando dos seus caminhos. Os crentes também, amados, pertencem a Deus, por quê? Porque Ele os comprou a um custo incalculável, a morte do seu Filho amado Jesus de Nazaré.
A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,16: acaso não sabeis, Paulo disse aos Coríntios, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que Paulo fala, e você pode conferir também em 1 Coríntios 7,23. No versículo 20 aqui, o apóstolo acrescenta: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma perguntinha para você: você tem glorificado a Deus com o seu corpo, com a sua língua, com seus olhos, com seu nariz, suas orelhas, suas mãos, todo o seu corpo tem glorificado a Deus? A palavra de Deus para nós é: glorificai a Deus no vosso corpo, porque nós somos santuário do Deus vivo. Pedro também conta com detalhes, que o apóstolo Pedro, o preço que Deus pagou para redimir os crentes, lá em 1 Pedro 1, 18 a 19. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Lá em Atos 20, 28, Paulo aqui descreve a igreja como aquela que ele, ou seja, Jesus, comprou com seu próprio sangue. Ao passo que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como diz Gálatas 3,13, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ou seja, o preço terrível que Deus pagou para redimir eu e você, nós os cristãos, os crentes, foi a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, onde ele se tornou maldição por nós. O Filho de Deus, sem pecado, levou os pecados dos crentes sobre si mesmo, é o que diz 2 Coríntios 5, 21. Satisfazendo então plenamente as exigências da justiça de Deus, conforme Romanos 3, 26, e apaziguando a sua ira santa contra o pecado, Romanos 3, 25. Então, compreender que nós não somos donos de nós mesmos, mas que Deus é o seu justo proprietário e mestre. Tanto é que um dos nomes de Deus é Adonai, que significa o possuidor, o mestre, o criador, o possuidor das nossas vidas. Isso nos motiva, nós crentes, a nos tornarmos pessoas autodisciplinadas, governadas pelo Espírito Santo, moderadas, temperadas, com domínio próprio, porque os cristãos buscarão então a santidade quando entenderem o preço que Jesus Cristo pagou para redimi-los. Essa percepção estava no âmago da inabalável lealdade, dedicação e compromisso com Deus que o apóstolo Paulo tinha. Ele nunca superou a maravilha de Deus ter escolhido salvá-lo. Isso, atordoava ele, toda essa questão do chamado, do mistério, do chamamento, do apostolado que ele havia recebido de Deus. Um homem que selvagem e implacavelmente havia perseguido o povo de Deus, a igreja na sua época, mesmo no final da sua vida, muitos anos depois que Deus o salvou, lá na estrada de Damasco, ele exclamou: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele termina dizendo, 1 Timóteo 1, 15 e 17, assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, o reconhecimento aqui de Paulo, de todas as implicações da sua salvação, o levou a sacrificar o seu conforto, a sua saúde e, no fim, a sua vida, pelo que Deus havia feito por ele, porque Deus havia o redimido. Ao contrário de muitos cristãos, o nobre Paulo nunca esqueceu que no momento da sua salvação, ele se tornou um filho obediente, servo fiel de Deus. E você, tem sido um filho obediente? Tem sido um servo fiel de Deus? E ele fielmente, Paulo, se rendeu através das todas as suas dificuldades, as dificuldades da sua vida, e a obediência devida ao seu Pai e Senhor o fez permanecer fiel e vencedor até no final. Aqueles que, como Paulo, reconhecem que não são os governantes soberanos das suas vidas, dão um passo importante na autodisciplina
e na vontade de Deus para as suas vidas. Segundo princípio que nós aprendemos, lembre-se da aliança da salvação. Vou repetir. Segundo princípio que nós aprendemos para praticarmos a autodisciplina é lembre-se da aliança da salvação. O que nós queremos dizer com isso? É uma verdade fundamental, amados, clara e inequivocadamente ensinada, ou seja, sem equívocos, ensinada em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus, que a salvação é uma obra inteiramente de Deus. Pecadores não regenerados, estando mortos em seus pecados, Efésios 2:1, são impotentes para salvar a si mesmos, Romanos 5:6. Se Deus não houvesse escolhido os crentes para a salvação antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2:13, se Ele não houvesse enviado Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, Romanos 5:8-9, os regenerados, e nos regenerados mediante o poder do Espírito Santo, ninguém seria salvo. Toda a glória seja dada a eles, é o que nós aprendemos também em Tito 3:5. Há, porém, outro aspecto da salvação, a soberania divina. Não elimina a responsabilidade humana na salvação. Deus promete perdoar os pecadores arrependidos para derramar da sua graça sobre eles e levá-los para a sua glória. Mas os crentes também fazem uma promessa na salvação, de obedecer a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Essa promessa é um corolário inevitável para confessar e abandonar os nossos pecados. Todos os homens ou estão em rebelião contra Deus, ou estão em submissão a Deus. Não há meio termo, não há uma terceira opção, não há saída, ou é um ou é outro. E a fé salvadora reconhece o pecado e inclui o arrependimento e reconhece o senhorio de Cristo, incluindo assim a submissão, ou seja, estar debaixo da missão de Cristo e do chamado à santificação por Ele. É verdade que a maioria das pessoas não entende que no momento da salvação, tudo que a submissão ao senhorio de Cristo acarreta, às vezes eles não fazem ideia, né? Mas elas ainda não têm uma compreensão da Escritura, ou um entendimento completo da vida cristã e de todos os seus desafios, mas sabem que na salvação se comprometem a seguir Jesus Cristo, e assim deve ser feito. Então, na sua primeira epístola, Pedro ensinou que o resultado da soberana eleição dos crentes pelo Pai e de sua regeneração pelo Espírito Santo é para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, 1 Pedro 1:2. Você pode conferir também no versículo 22. Ao contrário de alguns hoje, a Bíblia nunca faz diferença entre obediência e salvação. De fato, a obediência é usada como sinônimo para a salvação em diversas passagens das Escrituras. Atos 6:7, Romanos 1:5, Romanos 15:18, Romanos 16:26 e Hebreus 5:9 também usa essa obediência, uma palavra intercambiada, né? Intercalada com salvação. A salvação não é meramente um ato inicial de obediência, ela também resulta numa vida de obediência. Em Efésios 2:10, Paulo escreveu aos crentes como feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras são tão inseparáveis, ligadas à fé genuína, salvadora, que Tiago podia dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Ou seja, as boas obras naturalmente não nos salvam, mas são uma consequência inevitável, uma expressão externa da nossa salvação interna e diante do Senhor. Então, voltando lá, 1 Pedro 1:2, ele descreve, que os crentes como tendo sido aspergidos com o sangue de Jesus. Essa imagem aqui é extraída da afirmação da aliança mosaica de Êxodo 24. Depois de ouvir a leitura da aliança, os israelitas prometeram obedecer a ela. Está lá no versículo 7 do Êxodo 24. Moisés, então, aspergiu com o sangue do sacrifício para selar a parte deles na aliança, no versículo 8. Quando Pedro fala do sangue de Cristo sendo aspergido, derramado sobre os crentes, simbolicamente, é claro, não literal, ele retrata a parte deles na aliança da salvação. Ou seja, está se falando do quê? Da obediência a Deus. Um cristão, então, amados, autodisciplinado é aquele que lembra
do voto que fez na salvação, de obedecer a Deus, esse crente tem a integridade para permanecer fiel ao compromisso com o Senhor. E o terceiro princípio final que nós trazemos é: reconheça que o pecado quebra o seu relacionamento com Deus. Vou repetir: reconheça que o pecado quebra o seu relacionamento com Deus. Pecar é muito mais do que violar um código. A Bíblia ensina que todo pecado é uma última instância contra Deus e quebra o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Depois dos seus pecados hediondos de adultério com Betseba e consequente assassinato do marido dela, Davi clamou ao Senhor dizendo: pequei contra ti e fiz o que era mal perante os teus olhos, no Salmo 51, versículo 4. Pedro exorta os crentes dizendo: se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Em outras palavras, se você é um filho de Deus, porte-se como tal. Não quebre por meio do pecado a sua íntima relação com o próprio Deus, conforme 1 Coríntios 6, de 15 a 17. Paulo ilustra esse princípio em sua epístola aos Filipenses. No capítulo 2, ele dá uma série de ordens aos crentes, versículos 2 a 4 e versículos 12 a 18. Mas o apóstolo prefacia essas ordens dando aos seus leitores o motivo para obedecê-las: o encorajamento, a consolação, a comunhão, a afeição e a compaixão que desfrutavam como resultado do seu relacionamento com Deus, no versículo 1. Os crentes devem então obedecer os mandamentos da Escritura, porque ao quebrá-los violam o seu relacionamento com Deus. Então, ver o pecado dessa perspectiva é uma motivação importante para desenvolvermos também a autodisciplina, para evitar o pecado a todo custo. Quarto princípio que nós aprendemos é: controle a sua imaginação. Controle a sua imaginação é o quarto princípio que nós ensinamos. A imaginação é verdadeiramente algo maravilhoso, é parte criativa do homem, na qual artistas concebem arte, os músicos as suas melodias, os escritores os seus livros. É onde os arranha-céus, as pontes, as casas tomam forma primeiramente antes de saírem do papel. Antes dos seus projetos surgirem, seja no computador ou no próprio papel, nas escrivaninhas, né? A imaginação é onde as pessoas cultivam os sonhos que finalmente virão a ser concretizados nas suas vidas. Como outras dádivas de Deus ao homem, a imaginação pode ser utilizada também para usos pervertidos e pecaminosos, pois é na imaginação que a tentação se diverte. Surgem as más fantasias, as paixões contaminadas, pecaminosas e inflamadas. Para se tornar, eu e você, uma pessoa autodisciplinada, você deve aprender a controlar a sua imaginação. E é ali que deve ser travada a batalha mental contra o pecado. Tiago 1, de 14 a 15, expõe a origem do pecado, mostrando como é que ele progride, né, da tentação até um ato pecaminoso. A Bíblia diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O problema do homem, amados, não está no ambiente. Embora vivemos num mundo caído e pecaminoso, que acaba expondo, né, tentações a eu e você, a tentações o tempo todo. Mas o problema, amados, está dentro de nós, na nossa imaginação. Aí que as circunstâncias pecaminosas, situações, pensamentos, palavras, conceitos a que somos expostos são interiorizados. Preste atenção. No nosso coração, na nossa mente. A imaginação então se torna o lugar onde a tentação pode ser entretenida, fantasiada, desenvolvida e não controlada se nós não vigiarmos, produzindo então os atos pecaminosos. A imaginação encena os atos pecaminosos antes mesmo deles serem até cometidos. Você pode ver isso em Mateus 5, de 21 a 22 e Mateus 5, de 27 a 28. Jesus fala sobre isso. A imaginação é o lugar onde se ganha ou se perde a batalha contra o pecado. Dois pensamentos conflitantes lutam pelo controle da sua imaginação quando você é tentado. Um pensamento é que esse pecado trará prazer.
Está lá em Hebreus 11, 25, menciona sobre isso. O outro é que esse pecado irá desonrar a Deus. E é aí que reside a batalha. Qual é o pensamento? Que aprisionará a sua imaginação, inflamará as emoções e moverá a sua vontade. Pensa um pouquinho sobre isso. Como é que podemos lutar contra o pecado que procura ganhar a nossa imaginação? O salmista nos traz a resposta. Ele diz no Salmo 119, 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Josué 1:8 nos dá a chave para a vitória. Salmo 19:14, Filipenses 4:8 nos fala sobre isso, encher as nossas imaginações, a nossa mente com a palavra divina, dificultando então que as tentações pecaminosas sejam impregnadas, se instalem na nossa mente e no nosso coração. Essas são diretrizes para a batalha espiritual que a palavra de Deus nos dá, nos traça. Podemos preencher então as nossas mentes com as verdades bíblicas sólidas e conhecer a vitória sobre o pecado, ou então podemos permitir que as tentações pecaminosas às quais estamos constantemente expostos reúnem incontestáveis afrontas contra Deus na nossa imaginação. Isso nos levará a perdermos a batalha espiritual e as trágicas consequências do pecado virão. Então, entenda isso, entenda essa questão, seja uma pessoa disciplinada, dê atenção aos conselhos de Salomão, quando ele diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, fique atento. Sede sóbrios, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor, na vida em Cristo e cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém e amém.